Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha sobre Tomé. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Tomé e o que ele era, o que ele fazia, o que ele era capaz. Eu quero dizer que as primeiras referências que os evangelhos nos dão sobre Tomé vêm das palavras dos apóstolos. Tanto em Mateus 10, do 2 ao 3, como Marcos 3 e 18, como Lucas 6 e 15. O nome de Tomé aparece, irmãos, relacionado com o de Mateus. Por que será que os evangelistas relacionam sempre esses dois apóstolos, Tomé e Mateus? Não temos a resposta, mas talvez por terem trabalhado juntos, ou por serem muitos amigos, ou por terem sejam feitos parecidos. Mateus era uma pessoa ponderada e metódica. Nós vemos isso pelo evangelho que escreveu. Talvez Tomé também fosse assim. Mas vejamos a primeira passagem que nos fala de Tomé e que se encontra em João 11, 16. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Marta e Maria. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus se glorifica por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falara do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu não lá estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Depois disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: Vamos-nos também para morrermos com ele? Um dia antes dessa descrição, Jesus em Jerusalém identifica-se, irmãos, como Filho de Deus, sendo rejeitado pelos judeus que pegaram em pedras para o matar. No entanto, segundo João 10, 39 e 40, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos e retirou-se de novo para o além do Jordão. É, portanto, na outra margem do Jordão, irmãos, no lugar onde João batizava, que se passa esta cena que lemos. Eu quero dizer que era uma hora difícil para os apóstolos. Voltar para Jerusalém era ir ao encontro da morte. Ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Apedrejar era a maneira vulgar de se aplicar a pena capital prescrita pela lei, pela antiga lei. Os apóstolos tinham certamente assistido a várias condenações por apedrejamento. A execução fazia-se fora dos muros da cidade. As testemunhas punham as mãos sobre a cabeça do criminoso em sinal de que sobre ele repousava o crime e despojavam-no das suas vestes, exceto uma faixa que lhe cingia os rins. Uma testemunha tirava a primeira pedra e depois toda assistência apedrejava até a morte o condenado. Voltar então para Jerusalém, irmãos, era ir ao encontro da morte. O terror apoderou-se dos apóstolos em contraste, irmãos, com a serenidade do mestre.
Difícil de aceitar numa ocasião dessas. No entanto, era impossível convencer Jesus a desistir do seu regresso, irmãos, à Judéia. A expressão que aparece no versículo 8 da palavra aqui, disseram-lhe os discípulos, é certamente, irmãos, um resumo de uma longa conversa em que o apóstolo Pedro, impulsivo e precipitado, talvez fosse dos que mais falasse nessa ocasião. Mas nem sempre são os que mais falam aqueles que melhor compreendem. Ainda hoje é assim nas igrejas. Ainda acontece isso. Nem sempre são os crentes com o melhor dom de palavra que mais falam, os que melhor compreendem os problemas. Por vezes, irmãos, basta uma pequena frase de um crente que até aí o limitou a ouvir para que tudo se esclareça. Embora os apóstolos continuassem a expor a Jesus os perigos do seu regresso a Jerusalém, Tomé, homem de poucas palavras, observa, irmãos, e compreende, sim, Jesus, sabe melhor do que ninguém os perigos a que vai se expor. Mas Tomé, irmãos, vê que Jesus é obrigado a ir para cumprir a divina vontade do Pai. Só havia duas soluções: ou abandonar o mestre, ou ir ao encontro da morte. O primeiro discípulo que se decidisse, talvez arrastasse os outros indecisos atrás de si. Se alguém o abandonasse, talvez outros lhe seguissem o exemplo. Vamos também para morrermos com ele? É nessas ocasiões, irmãs, que se manifestam os grandes homens. E esse homem foi Tomé. Ele sabe qual a grande responsabilidade dos que seguem a Jesus. Ele sabe que era preciso ir com Jesus até a morte. Tomé foi o primeiro a decidir-se plenamente consciente dos perigos da sua atitude, a sua coragem, fidelidade e amor para com o Mestre. Levou-o a segui-lo, dando o exemplo aos outros apóstolos. Mas vejamos outra passagem em João 13,36 e João 14,6. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantarás o galo enquanto que não tiveres negado-me 3 vezes. Eu quero dizer, irmãos, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Mesmo vós não sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Eu quero dizer, irmãos, que disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero dizer que nós estamos aqui na semana da crucificação. Cristo, irmão, já tinha tomado a sua última refeição com seus apóstolos e dava-lhes em seguida as últimas instruções. Muitos e maravilhosos ensinamentos tinham sido ministrados aos apóstolos, que escutavam sem compreender tudo que se passava. Eles sentiam que grandes coisas, irmãos, se iriam passar. Cristo falava em partir e deixá-los, e não compreendendo todo o significado das palavras do Mestre, uma preocupação os dominava. Para onde iria o Mestre? Como o poderiam seguir? No entanto, não ousavam interrogá-lo. Pedro tinha lhe dito: Por ti, Senhor, darei a minha vida, e logo ficará desiludido com a resposta de Jesus. No entanto, o Mestre, vendo a tristeza de Pedro, disse-lhes as consoladoras palavras: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quantas pessoas hoje necessitam dessa palavra? Quantas pessoas estão ouvindo essa palavra e apenas observam a palavra? A palavra ela tem que crescer em nosso coração quando ela é saída de um profeta, quando ela é saída da casa de Deus, quando Deus se manifesta a você. Não turbe o vosso coração, credes em Deus,
Quantas vezes Deus terá que falar essa palavra para nós? Só muito mais tarde é que Pedro, irmãos, haveria de compreender o significado dessa frase. Só depois de ter negado o seu mestre, só depois de desiludido consigo mesmo, é que havia de compreender que a sua segurança não dependia de continuidade da sua fé, nem da sua fidelidade, mas da confiança na promessa de Jesus Cristo. É um pedido, irmãos, que o mestre lhes fazia: credes também em mim. Depois da prisão de Jesus, depois da crucificação, depois da sua morte, quando foi colocada a pedra no sepulcro, selada e guardada, o pedido, irmãos, haveria de persistir na mente dos apóstolos: credes também em mim. Apesar de tudo, irmãos, que viram, apesar de tudo que acontecer, credes em mim. É um pedido que Jesus faz ainda hoje. Apesar de tudo que possa acontecer na tua vida, apesar de todas as suas desilusões, que possas ter na tua vida, ou na tua própria igreja, ou com os irmãos na fé, mantenha a tua fé em Jesus. É possível que nesse momento todos esses ensinamentos, irmãos, passassem despercebidos aos apóstolos. Eles tinham uma grande preocupação. O mestre vai partir. Como poderiam eles seguir a Jesus? Os apóstolos não compreenderam as palavras do mestre e não ousavam interrogá-lo, manifestando assim a sua ignorância. Foi Tomé o primeiro que expôs a sua dúvida, que era também a dúvida de todos os apóstolos: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? É interessante, irmãos, que enquanto Pedro manifestara a sua intenção de morrer por Jesus, Tomé, pelo contrário, ele expõe a sua ignorância e aguarda o esclarecimento de Jesus. Como é grande a diferença entre as palavras de Tomé e a palavra de Jesus. É a indiferença entre o material e o espiritual, a diferença entre o amigo do Cristo humano, pronto a segui-lo pelos caminhos deste mundo, e o Cristo divino, que os convidara a seguir pelo caminho dos céus. Como poderia Tomé compreender a palavra de Jesus? Aqui nós temos agora a passagem mais conhecida em João 20, 24 ao 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Grande veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-o no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Diz o versículo 24 que Tomé não estava com eles quando veio Jesus. A palavra do Senhor não nos diz onde estava Tomé. No entanto, irmão, sabemos que ele perdeu esta oportunidade maravilhosa de ver o Cristo ressurreto, por não estar com os seus apóstolos. Como consequência, todos creram na ressurreição, menos Tomé. O versículo 25 dessa palavra: diziam-lhe, pois, os outros discípulos. É certamente só um resumo de uma grande discussão. É natural que eles discutissem durante muito tempo. Talvez falassem, irmãos, todos ao mesmo tempo, tentando convencer Tomé, mas não foram mal sucedidos. Para uma pessoa realista como Tomé, fora imprudente, o entusiasmo com que o quiseram convencer. Como resultado da discussão, Tomé ficou ainda mais agarrado à sua dúvida, acabando com a discussão com a sua tão conhecida afirmação: se eu não vir os sinais dos cravos das suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Isso, irmão, foi o fim da discussão. Foram palavras duras para os outros apóstolos. Talvez muitos se tivessem ofendido com a incredulidade de Tomé. Talvez se tivessem ofendido porque se esqueceram de que eles próprios não acreditavam nas mulheres, enquanto Jesus não lhe apareceu. No domingo da ressurreição, Jesus fez várias aparições, incluindo aos apóstolos. Passa-se em seguida uma semana inteira sem que Jesus se manifeste.
Os dias sucedem-se, sempre iguais. E em cada dia que passa, mais persistente fica Tomé em não crer na ressurreição. Cada dia, irmãos, que passa parece dar razão a Tomé em não crer na ressurreição de Jesus. Como poderemos interpretar essa atitude de Tomé? Indiferença. Julgamos que não. Talvez o medo de se encontrar com Jesus depois de tudo que passara. Ele que se declarava pronto a morrer pelo Mestre, que encoraja os outros apóstolos a segui-lo. Afinal, também fugira na hora do perigo. Talvez o medo de sofrer uma nova desilusão. A convivência com que Jesus levara Tomé a um mundo que não era o seu. É nesse momento afastado do seu Mestre. Voltava à sua antiga natureza, irmãos, materialista. Assaltado pela tristeza, pela dúvida, pela desilusão, recusava, irmãos, a crer mesmo naquilo que visse, até que pudesse agarrar com suas mãos e fazer com que os cegos, que por vezes se enganassem, menos que os outros. Tomé renega a fé, vista superior da alma. Ele renega sua própria vista. O mais apurado sentido que Deus nos concedeu é só crer nas próprias mãos. Podemos notar que com a aparição, Jesus escolhia suas testemunhas da ressurreição, aparecendo em ocasiões, irmãos, e em situações capazes de dissipar qualquer dúvida acerca da sua ressurreição. Primeiro apareceu para Maria Madalena, uma fraca testemunha em que os apóstolos não creram. Depois aparece a mais mulheres. Mais tarde, a 2 discípulos no caminho de Emaús, cujo testemunho também foi recebido com muita reserva da parte dos outros crentes. E em seguida aparece estando os apóstolos e outros discípulos reunidos, colocando-se no meio deles. Cristo teve o cuidado, irmãos, de colocar no meio para desfazer qualquer dúvida quanto às ilusões de ótica ou efeitos de luz. Ele se colocou no meio para ser visto sobre todos os ângulos. E ainda mais do que isso, aleluias, segundo nos conta Lucas, Cristo pede alguma coisa para comer e, tendo-lhe dado um pedaço de peixe assado, ele o comeu. Jesus sabia que não só os olhares dos apóstolos, mas também os dos crentes e dos críticos, através dos séculos, irmãos, estariam atentos aos mais íntimos pormenores dessa cena. Depois disso tudo, irmãos, podemos dizer que Tomé já não tinha argumentos para manter a sua incredulidade. No entanto, Tomé não estivera presente nesta primeira aparição, mas chega-se o domingo seguinte e os apóstolos, como de costume, estavam reunidos no primeiro dia da semana, e Tomé também estava lá. Quanto nós daríamos para nós assistir essa cena, irmãos, tão importante? Se eu não tivesse oportunidade, não digo de assistir a essa aparição de Jesus, mas de nomear o meu representante para confirmar o aparecimento do Mestre. Em vez de nomear o maior cientista ou o maior ilusionista, eu preferia nomear Tomé, pois era esse homem realista, perfeitamente integrado culturalmente e que conhecia perfeitamente a Jesus, para não confundir com outro homem. Tomé já não era o mesmo Tomé crente, mas um Tomé receoso, atento a todos os pormenores com a sua crítica destrutiva. Não era um homem pronto a crer e aceitar que pudesse ser vítima da sua auto-ilusão, mas aquele que se recusava a crer até na própria vista. Ele tinha esperado todos esses dias, quando a voz calma de Jesus soa com toda nitidez: a paz seja convosco. Era a mesma voz que Tomé tão bem conhecia e que durante 3 anos lhe falara da ressurreição que ele recusava aceitar. O mestre voltara com a sua saudação tão conhecida: a paz seja convosco. Era o mesmo mestre, era a mesma saudação de paz que Jesus dirigia nesse momento àqueles que em dias os havia abandonado e fugido, que haviam quebrado as suas promessas de morrer pela fé, que haviam voltado para os seus lares. O mestre não lhe dirige uma única palavra de censura. Em vez disso, voltara com a sua calma e serenidade, irmãos, para lhe dar a sua paz. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. O mestre está mais pronto a conceder o seu perdão do que nós a recebê-lo. Jesus aproxima-se para os apóstolos e fixa o seu olhar em Tomé. Ele viera propositamente para Tomé,
Era o bom pastor que vinha buscar a ovelha perdida. O mestre que vinha em auxílio do seu discípulo querido. Jesus dirige para Tomé e coloca-se na sua frente. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete no meu lado. E não sejas incrédulo, mas sim crente. Numa crise de fé, Tomé tem de decidir agora. Ele sente uma nova, verdadeira e poderosa fé. O nascer do coração. Aquele mestre que ele tanto amara. Aquele que, por quem estivera pronto a dar a sua vida. Aquele que quem crera como homem, como mestre, como amigo. Aquele que crera sem esperança estava na sua frente. Cristo voltara de além túmulo para lhe dizer que era mais do que um mestre, mais do que um amigo, mais do que um profeta. Cristo voltara para lhe lembrar as suas palavras. Credes em Deus, credes também em mim. Tem confiança em mim. Não com a fé sem esperança. Não somente como amigo, mas como crês no próprio Deus a quem tudo é possível. Tomé, movido pela poderosa fé, irmãos, que sentia no seu coração, disse o que até aí não tinha dito. Descoberto, Senhor meu e Deus meu. Tomé não se limita, irmãos, a ter uma nova opinião sobre a ressurreição de Jesus. Ele toma uma decisão, Senhor meu. Ele se arrependeu. Ele se arrepende e entrega, irmãos, incondicionalmente a Jesus, aceitando-o como seu Salvador. Deus meu, já não era a mesma fé sem esperança, movida pela lealdade a um amigo. Daí em diante, Tomé punha Cristo em igualdade com Deus Pai. Cria em Cristo como Filho de Deus. Por vezes, irmãos, uma fé forte, ela cresce vagarosamente. Muitas vezes a nossa fé, ela começa a andar, irmãos, de andar em andar. Mas eu quero dizer que se você for forte, se você crer, a tua fé, irmãos, ela andará igual um raio. Após 3 anos de estudo, experiências, alegrias e desilusões, irmãos, Tomé atingira a verdadeira fé em Cristo como um Deus onipotente. Tomé é obstinado, descrente no testemunho, até aí dado pelos apóstolos. Passara a ser agora o mais convicto de todos, avançando logo no fato da ressurreição para adorar o Senhor como Deus. Quando da primeira vista Tomé se decidir a seguir a Cristo para morrer por ele, arrastara os outros apóstolos. Agora, diante do Mestre, ele se vê perplexo e a sua fé começa a crescer. É esta fé que Deus quer que nós temos. Credes em mim e farás coisas maiores do que eu, disse Jesus. Toma posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor.